Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que nos acompanham aqui nesse canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus, que nós fazemos constantemente, às vezes através dos vídeos que fazemos. E eu queria, antes de ler a palavra que quero compartilhar com vocês nesta hora, dizer para vocês que eu sou um pastor com 77 anos de idade e sou uma pessoa muito simples, não sou nenhum teólogo, não sou nenhum profundo conhecedor dos mistérios espirituais. Eu sou simplesmente um homem que foi regenerado pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu conheço o poder de Deus através daquilo que Ele tem feito na minha vida, me livrando do mundo do pecado, me trazendo para o reino da sua luz. E por grande misericórdia o Senhor tem me permitido dividir, compartilhar as coisas que o Senhor tem feito na minha vida, que eu tenho experimentado, quando eu digo que Jesus salva, transforma a vida de um ser humano, eu falo porque eu falo de experiência própria, porque Ele transformou a minha vida. Então o meu objetivo e o meu desejo, através desses vídeos que nós fazemos, não é levar nenhum estudo complexo, profundo, teológico. Eu quero apenas compartilhar as verdades de Cristo, as verdades da palavra de Deus contida nesse santo livro. É o que nós queremos, falar das verdades do Senhor Jesus. Então não há nenhuma outra intenção que não seja essa, né? Claro que aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós cremos no nosso coração, eu pessoalmente, porque eu falo em meu nome, apesar de que, claro, eu congrego, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega de Alphaville, Barueri, São Paulo, mas eu prego e anuncio as coisas que são as minhas convicções pessoais, sempre baseado dentro da palavra de Deus. É claro que eu tenho certeza que o dia que eu estiver pregando fora desta palavra, fora da orientação bíblica, eu estarei em desacordo com o meu ministério também. Mas eu acredito que enquanto eu estiver falando das coisas de Deus, das coisas do Senhor Jesus, daquilo que a Bíblia ensina, testemunhando das experiências que eu vivi, das experiências que eu participei, que eu contemplei com os meus olhos ao longo de todos esses anos, eu acho que eu estou de acordo com a vontade de Deus. Então, eu espero que essas reflexões, essas meditações, esses rápidos encontros que nós temos praticamente diariamente, possa trazer uma edificação espiritual para você. E nessa oportunidade eu queria meditar sobre você, aliás, meditar com vocês a respeito de algo que está revelado no livro de Apocalipse, né? Quando João estava preso ali na ilha de Patmos, estava ali aprisionado, deportado naquela ilha por causa do Evangelho, por causa da sua vida com Jesus. Mas mesmo assim, ele estando naquela condição, não foi empecilho para que o poder de Deus se manifestasse na vida de João, aonde ele teve as visões do Apocalipse, né? E só para a gente pegar aqui alguns versículos da palavra de Deus, quando Jesus se manifesta a ele, aparece a ele, aqui no capítulo 1, no versículo 18, ele se identifica, o Senhor, dizendo assim, porque João o viu, né? E no versículo 17, João diz assim, e quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, Jesus se manifestou, se apresentando a João, mandando mensagens que foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia naquela época, e essas palavras que Jesus dirigiu a essas igrejas são mensagens tão importantes que servem para nós nos dias de hoje.
Ele falou muitas coisas. Algumas igrejas ele deu uma palavra mais dura de exortação, algumas outras ele deu uma palavra de consolo, de apoio, mas em todas as palavras que ele disse, ele sempre começa a sua exortação a uma e a outra igreja, as 7 igrejas, dizendo: eu conheço as tuas obras. Então era sobre isso que eu queria falar com você nesta oportunidade. Que o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, a cabeça do corpo, que se chama igreja, o cabeça é Jesus Cristo. E ele diz assim: eu conheço as tuas obras. E quando nós lemos aqui, uma fez assim, outra fez de outra forma, um fez de uma maneira, outra fez de outra maneira, algumas ele repreendeu, exortou, consolou, repreendeu. Como seria para nós nos dias de hoje? Essas palavras servem para nós. Eu sei que a maioria dos crentes, você que me ouve, que tem afinidade, conhecimento da Bíblia, você já leu diversas vezes essas cartas dirigidas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, né? Mas muitas vezes nós entendemos que as obras que o Senhor está falando são as obras realizadas pela mão, pelo braço humano, pela força humana, algumas coisas, porque as igrejas, as comunidades evangélicas que nós chamamos de igreja, porque igreja é a igreja de Cristo mundial, universal, a igreja que congrega todo o povo de Deus em toda a face da terra, né? Mas nós falamos às vezes igreja, nos querendo definir como aquela congregação, aquela denominação que nós congregamos. E as igrejas fazem muitos trabalhos sociais, espirituais, sem dúvida, compartilham de tantas coisas e o trabalho é grande na obra de Deus, né? O próprio Jesus disse: a seara é grande, os obreiros são poucos, orai ao Senhor da seara para que envie obreiros, porque a seara é muito grande. Mas o Senhor da seara, o Senhor Jesus, o nosso líder, o nosso Salvador, ele disse: eu conheço as tuas obras. E as obras que ele conhece não é a edificação de um prédio, não é a decoração de um templo, não é as coisas que nós fazemos. Tudo isso ele conhece, claro, ele conhece tudo. Ele conhece todos os nossos trabalhos materiais, humanos, braçais, né? Quando você vai assentar um tijolo para ajudar a construir uma nova casa de cultos, Deus está vendo, mas Ele conhece as nossas obras dentro do nosso coração. Porque o Senhor, Ele não vê como vê o homem. Está escrito na palavra: o homem olha, vê e contempla aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus, o Senhor Jesus, ele contempla os nossos corações. Então, uma pessoa aparentemente pode ser muito espiritual, aparentar muito conhecimento, enfim, pode apresentar todas as coisas que os nossos olhos contemplam, que as nossas mentes olham, compreendem, entendem, só que tem um que conhece lá a profundidade entre a divisão da alma e do espírito, diz a Bíblia. Ele conhece as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas mais profundas intenções, ele conhece. Então nós temos que ver, né? E saber que o Senhor está olhando para dentro de nós, antes de olhar por fora, ele está olhando por dentro, né? Muitas vezes nós fazemos coisas, temos atitudes, temos comportamentos que são provocados, são reações dos nossos sentimentos, das nossas emoções, até mesmo espirituais. Ah, porque eu me visto assim, ah, porque eu ando desse jeito, ah, porque eu não frequento tal coisa, ah, porque eu não assisto televisão, porque eu não faço isso ou aquilo, enfim. Há muitas coisas que os olhos humanos podem contemplar. Há muitas coisas que a mente humana pode olhar, ver a apresentação, a aparência, as ações e dizer, né? Na época de Jesus, muitos se apresentaram como religiosos, e Jesus, infelizmente, olhando para dentro daqueles corações, né? Alguém disse assim: nós temos por pai Abraão. Jesus: vocês têm por pai o diabo. Duro discurso esse, né? Mas Jesus lascou
em rosto daquele pessoal hipócrita que apresentava uma falsa religiosidade. Por quê? Porque ele conhece as nossas obras. Ele não conhece apenas a nossa aparência, o nosso exterior. Ele conhece o nosso íntimo e o nosso coração. Por isso que para tratar da vida espiritual e diante de Deus, nós precisamos usar de muita sinceridade, porque Deus não se impressiona com as palavras das nossas orações, o Senhor não se impressiona com os discursos emocionados que nós fazemos, se nós não tivermos movidos verdadeiramente pelo Espírito de Deus, né? Alguém já disse que os homens que pregam só podem estar de pé num púlpito depois de passar horas de joelhos na presença de Deus, né? Porque o Senhor conhece as nossas lágrimas, a nossa humildade é conhecida diante do Senhor. No nosso secreto, quando dobramos os nossos joelhos, quando oramos, quando dirigimos as nossas palavras a Deus, quando derramamos lágrimas sozinhos com o Senhor na sua presença, Ele conhece as nossas obras. Então, antes de orar com você, nesta hora, neste momento, eu quero te dizer que nós vamos orar em nome daquele que se chama Jesus Cristo, aquele que tem um nome que é sobre todos os nomes, e diz a Bíblia que diante do nome do Senhor Jesus se dobram todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. É em nome daquele que pode olhar para nós, mesmo que nós não o vejamos, mas Ele está nos vendo e nos olhando. E Ele pode dizer: eu conheço as tuas obras. Não as obras que aparentemente são vistas pelos olhos humanos, mas Ele conhece as intenções das nossas obras. Ele conhece as intenções de tudo aquilo que nós fazemos, porque Ele sonda o profundo e o escondido, conhece aquele que está em trevas e diz que com Ele mora a luz. Amém? Então agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, aquele que conhece as nossas obras. Feche os teus olhos. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, amado Jesus, sonda mesmo os nossos corações, sonda profundamente, Senhor. Verifica se há alguma coisa errada, algum caminho mau, algum desvio, Senhor, para que o Senhor nos conserte, nos oriente, nos alinhe com a Tua vontade. Que seja a nossa humildade e as nossas aparentes intenções, Senhor, vistas diante de Ti, analisadas e avaliadas por Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus. E eu estou orando nesta hora, Senhor, com todas essas pessoas que, no Teu nome, estão participando desse vídeo, acompanhando essas palavras e esta oração. Senhor, eu declaro a Tua bênção, rogo a Tua bênção, peço a Tua bênção sobre todas estas vidas que nos acompanham, a todos aqueles que assistirem esse vídeo, seja agora, seja amanhã, depois ou a qualquer momento, dá a Tua bênção. Senhor, em nome de Jesus, se alguém estiver doente, repreende as enfermidades, por caridade, Senhor, por amor do Teu nome. Nós sabemos que Jesus já pagou todo esse preço no duro madeiro da cruz, Senhor. Então, em nome dele que nós oramos a Ti, te agradecendo por tudo, no Teu nome e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima.